Bem-vindos ao debate. Hoje a nossa análise vai fundo num processo essencial da internet, como as conexões são estabelecidas e encerradas no protocolo TCP, o famoso handshake. Exato. E o ponto central aqui da nossa conversa vai ser justamente avaliar se a forma como esse processo foi desenhado, com a complexidade dele, com as consequências, se isso realmente se paga, né? Se justifica os benefícios que ele diz trazer para a comunicação confiável. A questão que a gente coloca é: o handshake do TCP, ele é um pilar que não dá para tirar para ter confiabilidade na internet? Ou ele acaba trazendo problemas sérios de desempenho e segurança? Eu vou defender o lado de que a função dele é crucial, sim, para a robustez do TCP. E eu vou apresentar a perspectiva de que, olha, ele funciona, claro, mas o handshake impõe custos sim, custos de latência e também abre umas brechas de segurança bem críticas que a gente precisa olhar com atenção. Bom, o TCP, como a gente sabe, ele foi pensado para ser orientado à conexão. O objetivo principal dele é garantir que os dados cheguem de forma confiável, né? Passando pela camada IP, que por natureza não dá garantia nenhuma, é best effort. Para que o TCP consiga fazer isso, controlar o início e o fim da conexão são passos que não dá para pular. E é aí que entra o handshake de 3 vias, o tal do three-way handshake. É um mecanismo, eu diria, elegante e essencial. Ele garante que os dois lados, cliente e servidor, estejam não só ligados e prontos, mas, mais importante, sincronizados para começar a trocar os dados. O fluxo é bem claro. O cliente manda um sim, né, para dizer quero conectar. O servidor responde com um SYNAC, confirmando e mandando o número de sequência inicial dele. E o cliente fecha com o ACK, confirmando o SYNAC do servidor. Essa troca não só confirma que está todo mundo online, vamos dizer assim, mas o ponto-chave sincroniza os números de sequência iniciais, os ISNs. E essa sincronia é a base para quê? Para entregar os dados na ordem certa, para detectar e recuperar pacotes perdidos ou fora de ordem, enfim, a essência do serviço de transferência confiável de dados, o RDT do TCP. E, de forma parecida, o processo de encerrar a conexão, que a gente chama de handshake de 4 vias, usa as flags FIM para ter um mecanismo também super importante, terminar a comunicação de forma organizada, cada direção por vez, já que é full duplex, isso garante que tudo que um lado mandou seja recebido pelo outro antes de desligar tudo. Resumindo, esses handshakes, o do começo e o do fim, resolvem o desafio de como iniciar e terminar uma conversa confiável numa rede que, por baixo, não é confiável. Sim, eu reconheço a importância funcional do handshake para iniciar a conexão, para sincronizar os números, como você descreveu bem. Só que é impossível olhar para isso sem pensar no custo que vem junto. O three-way handshake, pela própria forma como ele funciona, ele já começa com uma penalidade de latência. É, no mínimo, um tempo de ida e volta completo, um RTT, antes que qualquer byte de dado útil da aplicação possa sequer ser enviado. Pensa bem, o cliente manda o SYN, espera o SYNAC do servidor, para só então mandar o ACK final. A aplicação mesmo só começa a mandar os dados dela depois desse terceiro passo. Esse atraso inicial, que está no design, ele tem um impacto direto, visível no desempenho que a gente percebe, principalmente em 2 cenários super comuns hoje em dia. Conexões que duram pouco, como a gente via muito no HTTP 1.0, com aquelas conexões não persistentes, onde cada coisinha na página pedia um novo handshake, e também em redes que já são lentas por natureza, tipo rede de celular ou satélite. E além da latência, que já é um ponto, tem algo talvez até mais preocupante. A vulnerabilidade de segurança que nasce justamente do mecanismo do three-way handshake. O ataque de negação de serviço que a gente conhece como SYN Flood. Nesse ataque, o que acontece? Um atacante explora exatamente esses passos do protocolo. Ele manda uma enxurrada de pacotes SYN para o servidor, geralmente falsificando o endereço IP de origem. O servidor, coitado, seguindo o protocolo que ele faz, aloca recursos, memória, estado de conexão, buffer para cada SYN que chega e responde com um SYN-ACK para aquele endereço falso. Como o endereço é falso, o ACK final nunca vai chegar. O resultado
é que o servidor fica cheio de conexões semi-abertas, consumindo recurso à toa. E isso esgota rapidamente os recursos do servidor, impedindo que ele aceite conexões de verdade. É um ataque clássico de negação de serviço possibilitado pela própria mecânica do handshake. E, para completar, o encerramento em 4 vias, mesmo sendo organizado, ele também adiciona uma complexidade no gerenciamento dos estados da conexão que, pode ser vista como uma rigidez um pouco excessiva em algumas situações. Então, minha posição é essa. O handshake funciona, mas ele traz na bagagem um peso considerável de latência e de riscos de segurança. Entendo a linha de raciocínio. No entanto, eu gostaria de propor uma visão um pouco diferente sobre essa latência inicial de um RTT. Eu não vejo só como um custo, mas como um investimento fundamental para garantir a integridade da comunicação. Sem essa sincronização clara dos números de sequência que o handshake faz, a tarefa de implementar a transferência confiável de dados, o RDT, reordenar pacote, detectar perda, evitar pacote duplicado, isso seria, muito, muito mais complexo, talvez até impossível de fazer direito em cima do IP. Como é que a gente ia garantir a ordem certa ou saber qual pacote confirmar com a ACK sem ter um ponto de partida combinado para numeração? E o handshake não serve só para essa sincronia vital, ele também dá uma janela, uma oportunidade crucial para negociar parâmetros importantes da conexão. Um exemplo óbvio é o tamanho máximo de segmento, o MSS, que diz qual o maior bloco de dados que pode ir num segmento TCP. Esse valor muitas vezes é negociado ali no campo de opções, no segmento SYN e SYNAC. Sem essa negociação inicial, a gente correria o risco de gerar fragmentação lá na camada IP, ou de usar a rede de forma pouco eficiente, com segmentos muito pequenos. Portanto, esse RTT inicial, ele compra, vamos dizer assim, a robustez e a eficiência que a gente espera da transferência de dados do TCP depois. É a fundação onde toda a confiabilidade é construída. Seu ponto sobre a sincronização ser necessária para o RDT, ele é válido sim. Porém, a gente não pode simplesmente fingir que o impacto dessa latência não existe em muitos usos de hoje em dia. Olha, pensa nas arquiteturas de microserviços, por exemplo. São vários serviços pequenos trocando mensagens curtas e o tempo todo entre eles. Ou pensa no carregamento de uma página web moderna, que pode fazer dezenas, às vezes centenas de pequenas requisições HTTP para buscar imagem, script, folha de estilo, especialmente naquele modelo antigo, menos eficiente, das conexões não persistentes do HTTP 1.0, onde cada recurso exigia um handshake inteirinho novo. Nesses casos, a latência de um RTT por conexão vai somando e acaba degradando, sim, a experiência do usuário final ou o desempenho do sistema como um todo. Você não acha que o próprio fato de terem surgido e estarem sendo cada vez mais usados protocolos como o QUIC, que roda sobre UDP, justamente para fugir do handshake do TCP e otimizar essa fase de estabelecer a conexão mirando em 0 RTT ou 1 RTT para conexões que já aconteceram antes, não acha que isso é uma prova forte de que a comunidade de engenharia da internet reconhece sim que a latência do handshake TCP é um problema? Se não fosse um ponto de atrito real, por que investir tanto tempo e dinheiro em desenvolver alternativas que atacam justamente essa fase inicial? É uma observação pertinente sobre o QUIC, sem dúvida. No entanto, é crucial notar também que, ao escolher rodar sobre o UDP para escapar da latência do handshake do TCP, o QUIC teve que basicamente fazer o quê? Reimplementar lá na camada de aplicação ou numa camada intermediária grande parte do que o TCP já oferece prontinho. Garantia de entrega, controle de ordem, controle de fluxo e, muito importante, controle de congestionamento. Isso mostra que a funcionalidade que o TCP entrega e que começa a ser acertada justamente no handshake não é algo trivial. A complexidade não some por mágica, ela só muda de lugar. Sai do kernel do sistema operacional, onde o TCP normalmente fica, e vai para a aplicação. O TCP, com seu handshake, ele oferece um pacote coeso, robusto e que foi exaustivamente testado e otimizado por décadas de uso na internet real. Ele representa um conjunto de soluções já integradas para o problema da comunicação confiável. Voltando um pouco para a segurança, o ataque SYN-Flood, para mim, ele escancara uma fragilidade no conceito original do handshake. O problema está na decisão de alocar recurso no servidor guardar estado,
memória, antes de ter certeza da identidade e da intenção do cliente. O servidor confia naquele sim inicial e já compromete recurso, esperando um ACK final que pode nunca chegar se o IP for falso. Eu acho questionável que um protocolo tão básico para a infraestrutura da internet tenha no seu mecanismo principal de conexão uma brecha que permite um atacante, com uma facilidade até relativa, esgotar os recursos de um servidor só mandando um monte de pacote SIM falsificado. Parece uma falha inerente nesse fluxo de confia primeiro, verifica depois. Olha, essa é uma crítica forte ao design original, eu concordo, mas a gente não pode ignorar a evolução e as contramedidas que foram criadas justamente para lidar com essa ameaça. A existência e o uso massivo de técnicas como os SYN cookies são um exemplo claro da resiliência e da capacidade de adaptação do ecossistema TCP. Eles são mencionados no material de referência, são padronizados na RFC 4987 e hoje são uma defesa padrão na maioria dos sistemas operacionais. O princípio por trás é inteligente. Quando um servidor recebe um SYN e desconfia de um ataque ou já está sob ataque, ele não aloca imediatamente todo o estado para aquela conexão semi-aberta. Em vez disso, ele manda um SYN-ACK de volta, só que o número de sequência nesse SYN-ACK é construído de uma forma especial, criptografada, para codificar informações essenciais sobre quem que deu a conexão, IPs, portas, MSS e um segredo que só o servidor sabe. Aí o servidor simplesmente esquece e descarta qualquer estado local sobre aquele SYN. Se o cliente for legítimo, ele vai receber o SYN-ACK e vai responder com um ACK contendo o número de sequência esperado, que é baseado no que ele recebeu no SYN-ACK. Só quando o servidor recebe esse ACK válido é que ele consegue usar a informação que está ali dentro junto com o segredo dele para reconstruir o estado original da conexão e estabelecê-la de verdade. Um atacante com IP falso nunca vai receber o SYN-ACK, então ele não consegue gerar o ACK correto. Essa técnica mitiga muito bem o problema de esgotar a memória com conexões semi-abertas. Isso mostra que o TCP, embora não fosse perfeito no design inicial, conseguiu ser fortalecido contra essa vulnerabilidade específica. Contudo, essa abordagem dos SYN cookies não me parece uma solução definitiva, sabe? É mais uma mitigação esperta para um problema de design. Ok, eles evitam o esgotamento de memória, mas eles não acabam com o ataque SYNflood por completo. O servidor ainda precisa processar cada pacote SYN que chega para calcular e gerar o SYN-ACK com o cookie, e isso gasta ciclos preciosos de CPU. Além disso, mandar esses SYN-ACKs de volta ainda consome banda de saída. Um ataque muito grande ainda pode sobrecarregar a CPU do servidor ou entupir o link de comunicação, mesmo com SYN cookies ligados. E tem mais, implementar SYN cookies adiciona uma complexidade que não é pequena no código da pilha TCP. A própria necessidade de criar um mecanismo como esse, que parece um remendo aplicado depois, reforça a minha ideia de que a vulnerabilidade está ligada à decisão original do handshake, de alocar recurso antes de validar tudo. É uma solução reativa, não uma correção na causa do problema. Vamos passar então para o encerramento, chamado handshake de 4 vias, que usa as flags FIN. A existência dele é crucial por causa da natureza flu-duplex do TCP, onde cada direção da comunicação pode funcionar de forma independente. Esse processo permite o que a gente chama de fechamento gracioso. Quando uma aplicação num dos lados não tem mais nada para enviar, ela avisa o TCP local para mandar um segmento FIN. Isso sinaliza por outro lado, olha, terminei de mandar meus dados, mas ainda estou pronto para receber o que você ainda tiver para me mandar. O outro lado responde com um ACK para esse FIN. Quando a aplicação no segundo lado também termina de mandar os dados dela, ela manda o seu próprio FIN. Esse FIN, por sua vez, é confirmado com um ACK pelo primeiro lado. Só depois que os dois lados mandaram o FIN e receberam o ACK para o FIN do parceiro, é que a conexão é considerada totalmente encerrada e os recursos podem ser liberados com segurança. Esse processo cuidadoso garante que nenhum dado que já estava no caminho seja perdido durante o fechamento. Garante a integridade total da comunicação, do começo ao fim. Mas será que essa garantia de um fechamento perfeito não traz uma complexidade e uns gargalos que colocam em dúvida se ele é eficiente em todas as situações? Gerenciar aqueles múltiplos estados intermediários que são necessários para fazer esse fechamento em 4 etapas, estados como FIN wait 1, FIN wait 2, close wait, time wait,
que são parte da máquina de estados do TCP, isso adiciona uma complicação considerável, tanto para implementar o protocolo quanto para gerenciar ele em tempo real. O estado time-wait, em particular, é muitas vezes apontado como problemático. Ele exige que o lado que começou o fechamento ativo mantenha os recursos da conexão, a entrada lá na tabela de sockets, com IPs e portas alocados por um tempo relativamente longo, tipicamente 2 vezes o tempo máximo de vida do segmento, o 2MSL, que pode ser de 30 segundos até vários minutos depois de receber o último ACK. A intenção é boa, garantir que ACKs finais que se perderam possam ser reenviados e, principalmente, evitar que pacotes velhos e atrasados de uma conexão antiga interfiram numa conexão nova que use os mesmos IPs e portas logo em seguida. Só que em servidores que lidam com um volume gigantesco de conexões curtas e rápidas, tipo servidores web ou APIs, ter um monte de sockets presos nesse estado time-wait pode acabar com os recursos disponíveis, como as portas efêmeras ou a memória do kernel. Vira um gargalo de desempenho e escalabilidade. Isso faz a gente pensar se alternativas de fechamento mais abruptas, talvez com risco calculado e mínimo de perder dados em casos raros, não seriam melhores para certos cenários de altíssimo desempenho. A complexidade do fechamento gracioso do TCP é, de novo, um trade-off claro entre garantia total e eficiência na operação. Ao final dessa nossa análise, acho que fica reforçado o papel indispensável do handshake do TCP. Tanto a fase inicial de 3 vias, que estabelece a sincronia e a prontidão dos dois lados, quanto a fase final de 4 vias, que garante um encerramento organizado, são mecanismos que tornam possível a promessa central do TCP, transferir dados de forma confiável e ordenada pela rede IP. A gente reconhece os desafios, claro, como a latência inicial e a exposição a ataques tipo SymFlood. Mas a capacidade de criar e integrar otimizações e mitigações como as opções negociadas no cabeçalho e os próprios SymCookies mostra a robustez e a adaptabilidade desse processo fundamental que tem sustentado a internet por décadas. No entanto, a nossa conversa também deixou bem claro que essa robustez e essa confiabilidade não vêm de graça. A latência que o three-way handshake introduz é um fator de desempenho real e cada vez mais importante para as aplicações de hoje, e isso está impulsionando a busca por alternativas como o Quick. A vulnerabilidade ao SymFlood, que é resultado direto do design original, precisou de soluções paliativas que, embora funcionem em parte, adicionam complexidade. Da mesma forma, gerenciar toda aquela máquina de estados intrincada durante o fechamento em 4 vias, especialmente o estado time-wait, representa uma sobrecarga que pode sim impactar a escalabilidade em certas situações. Fica muito evidente que mesmo num mecanismo tão fundamental como o handshake do TCP, a gente está sempre lidando com um balanço complexo de trade-offs entre confiabilidade, desempenho, segurança e complexidade. Exatamente. Concordamos que entender a fundo essas concessões é vital para qualquer pessoa que trabalha com redes ou desenvolve aplicações distribuídas. O TCP não é uma solução mágica, mas é um protocolo que tenta equilibrar requisitos que muitas vezes são opostos de uma forma que se mostrou incrivelmente eficaz na grande maioria dos casos que a gente vê na internet. E examinar o handshake por essas várias óticas, a da necessidade funcional versus a do custo operacional e de segurança, com certeza aprofunda a nossa percepção sobre os desafios que existem na engenharia de redes de comunicação que precisam ser, ao mesmo tempo, confiáveis, eficientes e seguras. O material de referência, vale a pena dizer, ainda traz mais detalhes sobre como o TCP gerencia essas conexões, incluindo temporizadores, controle de fluxo, para quem quiser continuar essa exploração. Agradecemos a sua audiência em mais um The Debate.